Já paramos para pensar como duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e ainda assim entender tudo de forma completamente diferente? Nossa, isso acontece o tempo todo, né? Demais. Duas pessoas saem da mesma sessão de cinema. Para uma, o protagonista era um gênio compreendido. E pra outra pessoa que tava na cadeira bem do lado, o mesmo personagem era um vilão manipulador. Exato. A mesma tela, o mesmo áudio, o mesmo roteiro. Mas realidades, assim, opostas. E a gente faz isso na nossa própria vida real o tempo todo. Pois é, e é exatamente esse o foco do nosso mergulho de hoje. Muito bom. Nesta nossa análise profunda, a gente vai explorar aquele abismo assustador que existe entre a realidade de um fato e a forma como nós interpretamos isso. É um tema denso, mas muito libertador pra gente. Com certeza. A nossa fonte de hoje traz um texto reflexivo, com uma base bíblica sobre percepção humana e emoções. E a missão aqui é desconstruir isso. Desconstruir como os nossos próprios sentimentos nos enganam, certo? Isso mesmo. A premissa que a fonte traz é genial. Imagina uma cena do nosso dia a dia. Diante da mesma atitude de um colega, uma pessoa enxerga uma ofensa pessoal grave. E a outra pessoa vê só uma oportunidade de aprendizado. Sim, diante de uma porta fechada, uma pessoa sente uma rejeição brutal. A outra vê a direção de Deus para um novo caminho. Mas, afinal, quem está certo? A resposta que o texto traz é um choque de realidade para nós. Fala a verdade, dói um pouco no ego. Dói sim, porque a conclusão é que provavelmente nenhuma das duas pessoas está vendo a realidade como ela realmente é. Nenhuma das duas, caramba. Nenhuma. O que nós enxergamos, na maioria das vezes, é só uma versão filtrada pelo nosso próprio coração. Então a gente não vê os fatos puros. Raramente. Nós vemos a nossa versão da realidade. E a gente parte do princípio de que nós somos observadores neutros, sabe? Como se a nossa percepção fosse uma câmera gravando tudo perfeitamente. Exatamente, mas ela funciona muito mais como um diretor de cinema. Ela corta, edita, altera as cores do que a gente vê. E tudo isso de acordo com o que já trazemos dentro da gente. Ok, vamos desvendar isso. Porque se a fonte estabelece que a gente não vê a realidade pura, de onde vem essa falha na nossa visão? Bom, a fonte nos leva para um texto antigo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ah, eu lembro dessa passagem. Diz assim: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A gente costuma usar esse versículo mais para falar do olhar perfeito de Deus, né? Sim, mas o texto de hoje nos obriga a olhar para a primeira parte da frase. O homem vê a aparência. Isso revela uma limitação nossa bem severa. Muito. A nossa configuração natural é restrita a olhar para fora. Nós somos limitados. Nós vemos a embalagem, o tom de voz, a expressão no rosto. Nós vemos o que aparece na superfície, mas Deus vê o que sustenta aquilo tudo. Exato. Ele vê as dores, as motivações. Mas espera aí, deixa eu colocar uma questão aqui. Se a nossa biologia e espiritualidade nos deixam míopes para a verdade interna e a gente só vê a casca das coisas, tô acompanhando. a gente não estaria, no fim das contas, programado para falhar o tempo todo nas nossas relações? Parece que o jogo já começa perdido para nós. Olha, é um questionamento muito válido e realmente frustra pensar assim. Mas a limitação em si não é o que causa o desastre. Não, como assim? Nós não temos o poder de ler mentes. E tá tudo bem. O problema real, a verdadeira catástrofe, acontece quando a gente esquece dessa nossa limitação. Quando a gente acha que sabe tudo o que tá rolando. Isso. O caos entra quando a gente passa a ter certeza absoluta de que a nossa visão superficial é a verdade completa e irrefutável. Entendi. O problema não é a gente ser míope, é a nossa arrogância de achar que tem visão perfeita. Perfeito. É quando a gente olha para uma expressão neutra de alguém e fala: eu sei exatamente o que aquela pessoa quis dizer com aquele olhar. Nossa, a gente faz muito isso. A gente assume que tem a cena toda, mas mal viu a ponta do iceberg. Sim, e como o nosso cérebro detesta ficar no escuro, detesta ambiguidades, ele pega os poucos dados que viu por fora e corre para preencher as lacunas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque nós tentamos compensar essa falha usando o nosso próprio coração como um processador interno para interpretar tudo. Exatamente.
E é aí que mora o perigo oculto. Pois é, porque o mundo moderno adora aquele lema exaustivo de siga o seu coração, né? Como se ele fosse uma bússola inquebrável. A cultura pop inteira diz isso. Filmes, músicas. Confie no que você sente. Mas e se esse nosso processador estiver corrompido? A gente não tem como confiar cegamente, certo? Com certeza não. E a fonte rebate muito bem essa ideia moderna. Ela cita o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O que ele diz lá? Ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas, não é só um errinho bobo. Não mesmo. E o texto detalha como a gente passa a confiar demais no que sentimos, no que interpretamos na hora e no que achamos que entendemos da situação. O coração que a gente usa para ler a realidade é o mesmo órgão metafórico que pode nos trair lindamente. E os sintomas práticos disso doem bastante na nossa rotina. A fonte lista alguns desses sintomas, né? Sim, nós julgamos totalmente errado, reagimos com uma agressividade que não faz sentido. E acabamos sofrendo sem nenhuma necessidade. Nós criamos histórias de terror na cabeça que nunca existiram. Pense em quantas vezes a gente já achou que alguém estava contra nós num projeto e depois descobriu que não era nada daquilo. Nossa, muitas. Ou quantas vezes nós nos sentimos rejeitados por causa de um silêncio, quando na verdade era só um mal-entendido alimentado pela nossa ansiedade do dia. Pois é, a nossa temperatura emocional do momento acaba ditando o que é verdade pra gente. Mas reconhecer que o coração nos engana nos leva para uma outra pergunta. O que exatamente polui o nosso olhar desse jeito? A anatomia dessa distorção é muito bem mapeada pelo texto. O nosso olhar não é puro, ele é constantemente bombardeado por poluentes. E que filtros tóxicos são esses? Bom, nossas emoções, as nossas experiências passadas que deixaram marcas, as nossas inseguranças. O orgulho também entra aí, né? Muito. Orgulho, medo e a nossa própria vontade. O nosso desejo de que a realidade se encaixe na história que a gente já montou na cabeça. A Bíblia junta tudo isso e chama de carne. Só para ficar claro para todo mundo, quando se fala de carne aqui, não é sobre biologia, certo? Não, de forma alguma. É sobre esse nosso instinto de autopreservação emocional. O nosso ego inflamado que tenta nos proteger a qualquer custo. Faz todo sentido. Isso me lembra daquelas salas de espelhos de parque de diversões, sabe? Aqueles espelhos tortos. Excelente comparação. Se o nosso filtro naquele momento, a nossa carne daquele dia, for um medo, é como olhar para um desses espelhos. Um problema minúsculo aparece lá refletido como um monstro de 3 metros. E se o filtro for a nossa insegurança? Um sinal pequeno, tipo uma mensagem curta no celular, reflete no espelho como uma rejeição brutal e fria. Exato. O espelho altera a proporção de absolutamente tudo, o que é fascinante e trágico ao mesmo tempo. O que é fascinante aqui é que a fonte expande bem sobre esses sintomas de quando a carne domina. Como é que fica a nossa rotina quando o espelho está torto assim? A gente passa a enxergar ataques pessoais onde não existe nenhuma hostilidade. A gente começa a ver inveja em todo mundo ao nosso redor. Uma paranoia total. Sim, a gente transforma pedras no sapato em montanhas gigantes. E o resultado final, inevitável, é que, sem perceber, a gente vai se afastando da verdade real dos fatos. E das pessoas também. Nós acabamos ilhados, nos protegendo de fantasmas. É muito sofrimento inútil para carregar. É um peso enorme. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Depois de diagnosticar toda essa cegueira que nós temos, qual é a solução prática que a fonte nos apresenta? Se conectarmos isso a um contexto maior, a conclusão da fonte é incrivelmente poderosa. Existe um caminho diferente para nós. Ufa, que bom. E qual é o foco desse caminho? O texto deixa claro que Deus não quer apenas mudar o que nós vivemos. O objetivo final é mudar como nós enxergamos o que vivemos. Ah, isso inverte toda a lógica. Porque a nossa primeira reação quando algo dá errado é tentar mudar o cenário, né? Mudar de emprego, mudar de círculo de amigos. Exato! Nós queremos alterar as circunstâncias externas. Mas isso é só uma maquiagem exterior. O problema viaja com a gente na mala se a lente interna não for tratada. Então o milagre não é tirar o problema do caminho.
O verdadeiro milagre é a reconfiguração da nossa lente interna. É curar os nossos olhos para que, quando vier a adversidade, a gente não olhe mais para ela através da insegurança ou do orgulho. Mas sim através de um olhar curado, limpo. Nossa, que libertador. Fazendo um resumo rápido de tudo que a gente caminhou aqui. Nós começamos entendendo a nossa falha em julgar pelas aparências. E vimos a armadilha do nosso próprio coração que adora preencher lacunas com mentiras. Sim, e nós expomos esses filtros tóxicos da carne, como os nossos medos enraizados, para finalmente chegar nessa verdade de que o objetivo divino não é só mudar o cenário, mas transformar a nossa percepção de tudo. É uma mudança de dentro para fora. E isso é tão libertador para todos nós, porque nos poupa de inúmeros conflitos imaginários. Tirar das costas a obrigação de estar certo na nossa primeira interpretação, nossa, tira um peso imenso. E isso levanta uma questão importante para a gente levar para a vida. Uma provocação baseada em tudo isso. O que seria? Se o nosso próprio coração tem sido há tanto tempo um narrador não confiável da nossa própria vida, qual memória bem dolorosa do nosso passado ou qual conflito que estamos enfrentando exatamente hoje mudaria de significado completamente se a gente tivesse a coragem de olhar para a situação só mais uma vez. Uau! Olhar de novo. Sim, mas agora pedindo para removermos totalmente o filtro do nosso próprio medo e da nossa insegurança. Como essa situação pareceria sem a sujeira da lente? É um pensamento que tem o poder de reescrever a nossa própria história. Que a gente possa ter essa coragem de limpar o espelho e ver a vida com mais verdade e menos medo. Um grande abraço a todos que mergulharam com a gente hoje. Um abraço e até a próxima análise.